274 milhões de reais foi o prejuízo do Amazonas na arrecadação tributária no primeiro trimestre de 2015. O deputado Adjuto Afonso denunciou que pequenos e microempresários estão sendo alvos de cobranças indevidas. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. A Assembleia Legislativa homenageia jornalistas pela passagem do Dia dos Profissionais. E mais, servidores da Assembleia Legislativa participam de um culto ecumênico em celebração à Páscoa. O programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Assembleia. 274 milhões de reais foi o prejuízo do Amazonas na arrecadação tributária no primeiro trimestre de 2015. O anúncio realizado pelo secretário estadual de Fazenda repercutiu no parlamento como um alerta à crise que se instala no país. Nos 3 primeiros meses do ano, a arrecadação de tributos aos cofres da Fazenda Estadual teve queda de mais de 13% em relação ao mesmo período de 2014. Afonso Lobo, titular da Secretaria de Estado da Fazenda, aponta o desempenho da indústria como principal responsável pelos números negativos. A atividade industrial do estado do Amazonas teve uma queda superior a 12%. Então, esta queda impactou todo o conjunto da economia amazonense e também, principalmente, a arrecadação tributária do estado, resultando em queda no emprego, queda na renda disponível e do consumo. Por parte do Executivo, não há previsão de crescimento para 2015 e aposta em um desempenho semelhante a 2014, com 8,5 bilhões arrecadados. De acordo com os deputados aqui da Assembleia, os números representam um sinal vermelho ao orçamento público. Se nós projetarmos isso por mais 3 trimestres, nós teremos uma queda de arrecadação de R$1 bilhão. Isso, obviamente, vai ser um baque considerável nas receitas do Estado, nos seus investimentos e até mesmo nas suas despesas. Nós já tínhamos sinais muito negativos no final do ano passado. É bom lembrar que o Amazonas teve uma arrecadação muito boa no primeiro semestre de 2014, fruto principalmente da venda de televisores na época da Copa do Mundo. Nós tivemos, portanto, um momento muito bom de arrecadação no primeiro semestre do ano passado, mas já observávamos no segundo semestre de 2014 uma queda ligeira de arrecadação que se acentuou a partir do final do ano. Dezembro não foi um ano bom, um mês bom, nem novembro. E agora nós temos uma crise que vai além da Zona Franca, é uma crise que atinge vários segmentos. Isso é uma prova de que nós estamos perdendo emprego, né, porque se nós não estamos vendendo. É lógico que no primeiro trimestre há sempre, mas não dessa forma. Essa perca do Estado já reflete nas prefeituras, no ICMS. Da mesma forma que do IPI reflete no Fundo de Participação dos municípios. E isso é o que a gente tem que alertar, que todo mundo tem que se reprogramar. Que o governo também combata a sonegação. Está na hora da Secretaria de Fazenda do Estado sair do berço esplêndido e começar a fiscalizar mais vários outros setores que sonegam impostos. Os parlamentares lembraram ainda as reformas administrativas no Executivo estadual e municipal como ferramenta adequada ao enfrentamento da crise. A diferença é que o governo do Estado, pelo menos, está reconhecendo e está tentando enxugar e diminuir o seu custeio. E o governo federal não, só joga impostos e mais impostos em cima da sociedade. Não podemos deixar de reconhecer que, pelo menos, está agora tentando se adequar à situação sem colocar todo o ônus sobre a sociedade. Nós queremos que o governo federal reconheça também as suas falhas e diminua os seus gastos de custeio, coisa que a Prefeitura de Manaus está fazendo e que o governo federal se recusa a fazer. Tanto para o secretário de Fazenda como para os parlamentares, o governo federal necessita promover um ajuste fiscal das contas públicas. As dívidas tributárias e não tributárias de contribuintes com o Estado e município já estão sendo enviadas para protesto nos cartórios, antes de serem ajuizadas nas varas de execução.
A decisão partiu de um termo de cooperação técnica entre poderes e repercutiu aqui na Assembleia Legislativa com o deputado Serafim Correia, do PSB. Na última semana, a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Graça Figueiredo, junto com a Procuradoria-Geral do Estado e do município, além do Instituto de Estudos de Protestos e Títulos do Brasil, assinaram um termo de cooperação técnica para reduzir a demanda de certidões de dívida ativa na Justiça do Estado. A ideia é fazer com que as dívidas tributárias e não tributárias de contribuintes com o Estado e município sejam enviadas para protesto nos cartórios, antes de serem ajuizadas nas varas de execução. No Parlamento Estadual, o deputado Serafim Correia, do PSB, comentou a medida. Apesar de ver a decisão com bons olhos, ele alerta uma prática que pode ser prejudicial para o contribuinte. Existem protestos de dívidas que não existem, e aí eles transferem para o contribuinte uma obrigação que não é dele. O contribuinte, para sair do SPC, porque quando você é protestado, você vai para o SPC, quando ele procura resolver, o cartório diz que quer receber as custas. Como o município e o Estado não são obrigados a pagar a custa, ele faz praticamente uma extorsão do cidadão que, não sendo devedor, teve um título protestado. A medida está amparada pela Lei Federal 12.767, de 2012, que alterou a Lei do Protesto. A ideia é evitar que o judiciário fique sobrecarregado com um número grande de ações. Pequenos e microempresários são alvos de cobranças indevidas. A denúncia foi feita na sessão plenária da última terça-feira pelo deputado Adjuto Afonso. Segundo o parlamentar, as vítimas caem no golpe por falta de informação. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, é presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Assembleia Legislativa. Foi por meio da FREMPEI que o parlamentar recebeu denúncias de que uma associação está cobrando valores indevidos aos empresários. Uma associação comercial, que ninguém sabe de onde veio, que está estipulando uma cobrança a esses empreendedores no valor de quase R$500. Ora, se o governo abrir mão dos seus impostos, seja ele federal, estadual ou municipal, para que esse empreendedor seja viável para ele, por que nós temos que pagar outras taxas? E o pior é que essas taxas, como é que eles têm acesso a isso aí, né? Eles vão no cadastro do empreendedor, através da junta comercial ou mesmo do SEBRAE, tem endereço, tem dados e ali ele já manda. De acordo com o Adjuto Afonso, a falta de informação é a principal arma usada pela associação para fazer as vítimas. Além do alerta, o deputado afirmou que vai procurar o Banco do Brasil, agência bancária na qual o boleto é emitido, para tentar saber qual associação é beneficiada com os pagamentos feitos. O adiamento da decisão do Tribunal Regional Eleitoral a respeito da diplomação e posse do segundo colocado nas eleições para o cargo de prefeito de Coari repercutiu na Assembleia Legislativa. Os parlamentares pedem maior celeridade da justiça, já que o município vive um momento de instabilidade política. Os deputados estaduais criticaram a liminar que impediu a diplomação de Raimundo Magalhães, o segundo colocado nas eleições para a prefeitura de Coari. Segundo os parlamentares, a ação é movida pelo grupo político do ex-prefeito Adail Pinheiro e seria uma manobra para que ocorram novas eleições no município. O Tribunal Regional Eleitoral ainda não tomou uma decisão por conta de um pedido de vistas do processo de um dos magistrados. O deputado Luiz Castro trouxe à tribuna o novo adiamento do julgamento. O parlamentar pede uma solução para a indefinição política em Coari. Nós pedimos que os senhores magistrados da Corte Eleitoral tenham uma visão ética, teleológica, finalística deste processo. Coari atravessa há anos uma tenebrosa passagem histórica em que a sua população foi saqueada do ponto de vista de desvio de dinheiro público que deveria ter sido aplicado na educação, na saúde, na infraestrutura, no desenvolvimento sustentado do município e foi desviado para o enriquecimento ilícito de dezenas de pessoas e, mais ainda, para a prática de pedofilia e de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. O deputado José Ricardo criticou a concessão da liminar e afirma que a demora prejudica a população do município. Imagine que um juiz
disse que tinha que suspender a posse do prefeito, né, do segundo mais votado, porque existe um processo que talvez, no seu resultado, na sua decisão, possa anular votos de um outro candidato e, com isso, forçar uma nova eleição. Mas é um processo que nem julgado foi, que não sabe nem do resultado, e esse juiz toma essa decisão e o município está lá, daquele jeito, uma situação instável, essa que é a verdade, e sem um planejamento efetivo, né, na gestão dos serviços públicos. Um município com um grande recurso dos royalties do petróleo e está nessa situação. Caso a liminar seja mantida, serão anulados os votos do terceiro colocado, obrigando a realização de novas eleições. Caso seja derrubada, o TRE deve diplomar e dar posse a Raimundo Magalhães, no cargo de prefeito de Coari. E veja a seguir, servidores da Assembleia Legislativa participam de um culto ecumênico em celebração à Páscoa. Não saia daí, voltamos já. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte, há a Comissão de Esporte e Lazer, possui as seguintes atribuições: política de educação física e desportiva e análise de programas, projetos e atividades dela decorrentes, diversão e entretenimento público, política pública de juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo Fale com a Comissão. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Os servidores da Assembleia Legislativa se reuniram ontem para participar de um culto ecumênico em celebração à Páscoa. A história dos últimos dias de Jesus Cristo na Terra foi relembrada pelos fiéis que rezaram e cantaram em nome de Deus. A celebração foi realizada no auditório Belarmino Lins. Todos os servidores da Leam foram convidados para participar e acabaram lotando o local. O culto contou com a representação das igrejas católica e evangélica. Orações e músicas lembraram a trajetória de Jesus Cristo. A ideia de ressurreição e de renovação foram difundidas entre os presentes. O verdadeiro significado da Páscoa também foi exposto. Se a gente não estiver sempre atônitos da importância de Jesus em nossas vidas, é possível que a gente esqueça. E a gente nunca deve esquecer, porque é algo diário, a lembrança de Jesus em nossas vidas, que Ele ressuscitou. Porque a decisão é tomada aqui, mas o dia a dia é vivido aqui nessa terra. Então é importante sempre lembrar, não só nesse período de Páscoa, mas todos os dias, porque Jesus ressuscitou e Ele é a nossa esperança. Os deputados Augusto Ferraz, Abdala Frache, Francisco Souza, Davi Almeida, Carlos Alberto,
Alessandra Campelo, Serafim Correia, Sinésio Campos, Dermilson Chagas e o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, participaram do culto ecumênico. O chefe do Legislativo lembrou da importância de reunir os servidores da casa para um momento de confraternização. Nós pertencemos a um Estado laico, mas a grande maioria dos brasileiros realmente são cristãos. E dentro desse sentimento cristão de que Cristo ressuscitou para nos salvar, para tirar nossos pecados, nós fizemos aqui um culto ecumênico que foi celebrado pelo pastor Judson e pelo padre Graciomar, onde os funcionários da casa foram convidados para participar dessa celebração e para fazermos nossas orações, principalmente pelo motivo da Páscoa, mas também para que a gente possa confraternizar e pedir a Deus que os nossos trabalhos aqui sejam cada vez melhores executados dentro do sentimento cristão. O evento também serviu para divulgar a campanha realizada pela Lean em solidariedade aos amazonenses afetados pelas cheias no interior do estado. E a Assembleia tem aí essa campanha de solidariedade também divulgado para a sociedade. Quem puder nos prestigiar cedendo esse tipo de produto para casa, tenho certeza de que esses produtos, esses alimentos, esses mantimentos serão entregues às pessoas mais necessitadas e sem nenhum tipo de orientação política nesse caso. Quando tem alguém, quando tem uma população, uma comunidade onde a vida está sendo ameaçada, nós cristãos que acreditamos na ressurreição do Senhor, nós temos que nos colocar em campo de ação e principalmente nos organizar, nos solidarizar com esses que mais precisam. De modo que eu aproveito até para parabenizar a Assembleia Legislativa por ter essa iniciativa de ajudar aqueles irmãos e irmãs que sofreram com as enchentes também. A campanha de arrecadação de donativos vai até o dia 15 de abril. Qualquer cidadão pode ajudar com alimentos não perecíveis, fraldas adultas e pediátricas e sandálias de borracha novas. Os parlamentares comentaram a morosidade de órgãos públicos para solucionar a ocupação irregular de uma área do Distrito Industrial 2. O presidente da Comissão de Indústria da Assembleia Legislativa já havia denunciado a invasão do terreno público da tribuna da casa no final do mês de março. Segundo Serafim Correia, o poder público não está realizando as providências necessárias para impedir a ocupação. É uma omissão federal, estadual, municipal, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, da SUFRAMA, da AGU, enfim, de todos os envolvidos. Aquela área é o Distrito Industrial 2, está reservado a ser uma área para implantação de indústrias e vem sendo invadida há cerca de 20, 30 dias. Eu denunciei semanas atrás, nada foi feito. O parlamentar criticou a atuação do Ministério Público Federal, que requisitou informações da SUFRAMA a respeito da propriedade do terreno. Agora, sabe-se que o Ministério Público Federal tomou a grande providência, entre aspas, que foi enviar um ofício para a SUFRAMA para perguntar se aquela área é da SUFRAMA. Ora, quem mora em Manaus sabe que ali é o Distrito Industrial 2. Agora, quem mora em Ipanema não sabe que ali é o Distrito Industrial 2. Isso é lamentável, que o Ministério Público Federal, que deveria defender o meio ambiente, não saia do ar-condicionado, não tenha a coragem de sair do ar-condicionado e ir lá no Quixito para conhecer aquela invasão, que é a maior invasão de todos os tempos em Manaus. Aproximadamente 5.000 famílias ocupam a área localizada no Distrito Industrial 2 e estão gerando desmatamento do local. Entre as comemorações do dia 7 de abril está o Dia Mundial da Saúde. Os parlamentares da Assembleia Legislativa lembraram o tema e discutiram no plenário Rui Araújo projetos de lei que tramitam na Casa ou que já estão em vigor, tratando de políticas públicas para a saúde no Amazonas. No dia 7 de abril comemora-se o Dia Mundial da Saúde, uma data criada com a finalidade de conscientizar a população a respeito dos vários aspectos que envolvem o segmento. No Parlamento Estadual, os deputados aproveitaram o dia para destacar projetos de lei de própria autoria sobre o tema.
Durante o pequeno expediente, José Ricardo anunciou que vai reapresentar 2 matérias ligadas à fiscalização dos serviços oferecidos pelo Estado à população. O parlamentar do Partido dos Trabalhadores sugere que seja criada uma linha de telefone em que o cidadão possa registrar ocorrências pertinentes ao sistema público de saúde. Outro projeto de iniciativa do deputado pede que nas situações onde o cidadão não consiga o atendimento solicitado, que o Estado possa fornecer certidões que comprovem a situação. Para explicar as razões do não atendimento, da demora, o que aconteceu, para que essa certidão possa ser um instrumento, inclusive, para fazer denúncias, reclamações e cobranças, até judiciais, se for necessário, para garantir o direito do usuário da saúde. Isso está previsto na Constituição. Já o deputado Vanderlei Dallas, do PMDB, lembrou a entrada em vigor da Lei 240/2015, de autoria do próprio parlamentar, que proíbe a venda de seringas descartáveis a menores de 18 anos. Segundo o deputado, a cada dia que passa, cresce o uso de drogas em todo o mundo. Portanto, qualquer medida de combate às drogas é válida. Esse projeto vem para dificultar, para ser um empecilho no uso de drogas por adolescente. Existem 2 tipos de drogas, as drogas naturais e as drogas sintéticas, que são fabricadas em laboratórios. E estas são as que são mais usadas através de seringas para jovens, adolescentes, às vezes estarem usando. Ao final da sessão ordinária, em comunicado de liderança, o deputado Doutor Gomes, em nome dos médicos César Cortez e Paulo Nasser, presentes no plenário, parabenizou todos os profissionais da saúde no Amazonas. O Dia Mundial da Saúde foi criado em 1948 pela Assembleia Mundial da Saúde e tem como objetivo conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional. A data foi estabelecida para coincidir com a fundação da Organização Mundial da Saúde. O médico especializado em cirurgia geral, Raimson Monteiro de Souza, recebeu o título de cidadão do Amazonas nesta terça-feira. Nascido em Rondônia, Raimson já foi secretário de Saúde do Estado. A homenagem foi de autoria do deputado Sinésio Campos. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas em 1987, Raimson Monteiro de Souza é mestre em cirurgia vascular pela Universidade Federal de São Paulo. Desde então, se tornou um profissional de destaque na sociedade amazonense. Em 2013, o médico participou do projeto de apoio ao SUS Escola de Transplantes do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A atividade profissional ao longo de décadas foi reconhecida com uma homenagem na Assembleia Legislativa. Natural de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, Raimson recebeu o título de cidadão amazonense. É fruto de trabalho, né? Entendeu? Eu acho que, primeiro, eu fico muito lisonjeado com essa honraria. E eu tenho certeza absoluta que é um reconhecimento do meu trabalho na cidade, a minha vida, a minha família que construí aqui. Eu estou há mais de 30 anos nessa cidade. Amigos e familiares lotaram o plenário Rui Araújo e se emocionaram. A autoria foi do deputado pelo PT, Sinésio Campos, e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. A gente faz uma justa homenagem ao cidadão, ao jovem que chegou aqui, ingressou na Escola Agrotécnica Federal de Manaus, não voltou mais para a sua cidade natal, mas constituiu família aqui no Amazonas e, sobretudo, continua até hoje prestando relevante serviço ao nosso Estado. Então, a medicina, a pessoa do Dr. Raimson Monteiro faz com que todos os deputados, de forma unânime, concedessem o título de cidadão do Amazonas. Raimson Monteiro de Souza já foi secretário de Estado de Saúde, secretário executivo adjunto de Manaus e preceptor do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular e coordenador da Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Getúlio Vargas. A sessão especial foi comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto. No Dia do Jornalista, a Assembleia Legislativa faz homenagem no plenário Rui Araújo aos profissionais da área. A proposta foi da deputada Alessandra Campelo, que é jornalista, e falou da importância da profissão. Comemorado em 7 de abril, o Dia do Jornalista foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa como homenagem a Giovanni Badaró,
médico e jornalista que lutou pelo fim da monarquia portuguesa e independência do Brasil e foi assassinado por inimigos políticos. Com quase 20 anos de profissão, o jornalista Iano Sérgio representou o Sindicato dos Jornalistas do Amazonas na reunião. Ele lembrou que o momento exige reflexão sobre a situação da categoria. A votação da PEC 206 de 2012 do diploma dos jornalistas também foi destacada. Na verdade, eu digo que hoje é um dia de reflexão, né? Visto a situação que a gente tem passado, né? A categoria, nosso mercado tem achatado cada vez mais, né? Essa desculpa, né, do cenário mercadológico, né, vem causando ondas de demissões em todos os veículos espalhados pelo país e não é diferente também aqui no Amazonas, né? Então, é um momento de reflexão da categoria se unir cada vez mais e um momento também que coincide com a votação da PEC do diploma. Quer dizer, tão esperado depois daquela decisão esdrúxula do ministro Gilmar Mendes em 2009. Desde então a gente começou a lutar incansavelmente, uma luta diária para a gente tentar reverter esse quadro que valoriza a nossa categoria. A deputada e jornalista Alessandra Campelo falou do papel do jornalista na sociedade e da importância de se respeitar e valorizar a classe. Acho que é um momento, principalmente, da gente agradecer a essas pessoas que se dedicam, que levam a informação para a população, hoje em tempo real, através de redes sociais, da televisão, do rádio, enfim, dos jornais impressos, mas principalmente da gente valorizar muito mais a categoria e está em votação no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que exige o diploma de jornalismo para exercer a função de jornalista, né? O que eu acho que é necessário em cada profissão você ter a formação específica. Por isso, a gente está aqui também torcendo e se solidarizando com todos os colegas jornalistas para que essa proposta seja aprovada e que a gente ganhe esse presente no Dia do Jornalista. A votação da PEC do diploma dos jornalistas, que trata do resgate da exigência de formação superior específica para o exercício do jornalismo, um dos pilares da regulamentação e fundamental para a valorização da profissão, será realizada nesta terça-feira em Brasília, onde, paralelamente, várias entidades e órgãos ligados à causa realizam na Câmara dos Deputados atos pedindo a aprovação da proposta. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima quarta-feira para você e fique agora com a sessão plenária de hoje. Tchau, tchau.